Fala galera, Bruno Souza na área, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Aprender Salesforce. E galera, nesse vídeo vamos continuar falando aí sobre o tema das customizações do Salesforce. O que a gente pode fazer dentro do Salesforce como programador, tá? Então eu vou dar sequência no primeiro vídeo que eu postei recentemente, onde eu falei aqui que a gente poderia fazer um código Apex, também falei que a gente poderia fazer um JavaScript, e eu vou dar uns exemplos disso nesse vídeo aqui, tá? Antes de mais nada, galera, se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá, é o Aprender Salesforce. E segue aqui também no YouTube, tá? Segue aqui, vai ter mais vídeos aqui para vocês. Então, se você já não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E também, se você curtir, se esse conteúdo te ajudar, curte e compartilha, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre as customizações, tá? Pessoal, então aqui estamos no VS Code, tá? Essa é a IDE que eu recomendo vocês utilizarem, tá? Com o Salesforce, porque ela tem já uma extensão própria para trabalhar com o Salesforce. Você consegue trazer elementos lá da org aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e consegue também mandar alterações lá para sua organização, tá? E também criar itens novos, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Então, falando sobre classes e Apex, tá, pessoal? Essa primeira parte vai ser sobre a parte do Apex. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai criar uma classe. Eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma classe, cria um método, chama esse método e vocês vão ver a execução certinha dele, tá? Então, a princípio, vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui apertar o Ctrl Shift P para a gente criar um novo elemento aqui na classe. E vamos criar aqui uma Apex Class. Vamos dar um nome para ela, Serasa Integrator, vai colocar um nome, uma classe de integração com o Serasa, seria isso. E aqui colocaríamos, então clicaríamos, a classe seria criada. Essa aqui então é a classe padrão, ó. Tudo que tiver dentro desses colchetes, dessas chaves aqui, aliás, vai ser executado em um determinado momento, tá? É isso que às vezes as pessoas não entendem. Você faz a classe e esse código vai ser chamado por algum fluxo. Ele pode ser chamado por outra classe, pode ser chamado por um flow, por um componente, enfim, tem vários caminhos que a gente pode fazer. Nesse caso aqui, depois eu vou mostrar para vocês, essa classe ela seria chamada por um componente que a gente vai criar também, tá? Então, basicamente é isso. Essa aqui é uma classe, está pronta já. Não tem nada, mas está pronta. Então aqui, por exemplo, se eu quiser mandar ela para minha organização, tá? Ela não está na organização ainda, tá? Ela está aqui, tá só no meu VS Code, ela está local aqui, ó. Ela não existe na minha org ainda. Então, para mandar para lá, o que eu faria? Botão direito, deploy. Então aqui eu já mandaria para minha organização. Aqui ele mostra qual organização eu estou linkado aqui, ó. Essa minha Developer Edition. E agora, se nós abrirmos lá o Salesforce, nós conseguiremos ver que essa classe está lá. Agora aqui eu estou na aba de Accounts, né? Vamos lá para o Developer Console. Deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, estamos aqui no Developer Console e vamos verificar se a nossa classe já está aqui dentro. Então, para isso, eu vou aqui no File. Tem outras maneiras de fazer isso, mas tem o Ctrl O, né? Mas vamos pelo File. E vamos procurar aqui, ó, Serasa Integrator, já está até aqui, ó. Então essa é a classe que eu criei, ela não tem nada ainda, a gente vai fazer agora um método aqui de teste, tá? E aí eu vou chamar esse método para vocês verem como que funciona, tá? Então a classe está quietinha aqui, deixa ela. Vamos voltar lá para o VS Code agora. E aí vocês vão entender certinho o funcionamento, tá? Pessoal, vamos criar aqui um método, então. A gente vai chamar de exemplo, tá? Não vai ter o funcionamento inteiro, tá, pessoal? Não vou fazer a integração acontecer aqui, tá? Porque a gente precisa de mais dados para fazer uma integração, tá? Precisa do endereço, precisa de autenticação e tudo mais, tá? Mas a ideia é só para vocês terem um cenário de exemplo, né? Seria uma necessidade do cliente de integrar com o Serasa e verem funcionando, tá? Então aqui eu faria um método. O método seria o quê? Seria uma estrutura que eu poderia chamá-la de diferentes lugares, diferentes fluxos,
e ele executaria toda vez que eu chamasse. Então é um método que ele pode ser usado várias vezes por quem necessitar, tá? Então, a princípio, eu colocaria esse método como público para liberar o acesso dele, tá? Dependendo da situação, você pode controlar isso, pode ser privado, pode ser protegido, tem vários cenários, tá? Mas pode ser público a princípio, não tem problema. Depois, a princípio, eu vou colocar ele... Eu vou colocar aqui um retorno de string, tá? Mas depois eu explico melhor para vocês sobre isso. Vou colocar a palavrinha estática aqui, mas não se preocupe com isso agora também, tá? Isso é mais avançado um pouco, não tem problema. E o método seria isso, ó, consulta Serasa. E aí eu sempre tenho que abrir as chaves para identificar. Então aqui começa o meu método e aqui termina o meu método. Então um método, ele pode ser dessa maneira. Eu posso só chamar uma rotina que vai executar sem precisar passar nenhum parâmetro. O método pode ser assim também, dependendo do fluxo vai ser assim. Mas no nosso caso, pessoal, como eu teria um cliente específico para passar para a API, para que a API me retornasse informações sobre ele, então nesse caso aqui, eu teria que ter alguma coisa para identificar esse cliente, né? Teria que passar alguma informação para a API me retornar uma informação específica. Então, nesse caso aqui, como nós definimos na outra aula, eu teria que passar um CPF para que a API recebesse esse CPF e me retornasse tudo relativo a ele. Então, aí que surge a necessidade de você ter um método que ele receba parâmetros, tá? Então, aqui, esse ponto é importante, tá? Quando você for criar um método, você vai ter que ter o cenário certinho para saber de quantos parâmetros você precisa ali e quais tipos de parâmetros, qual é o tipo do dado que você vai ter que receber no seu método para fazer ações com ele, tá? Então, no nosso caso aqui, eu colocaria string CPF cliente. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou montando uma estrutura aqui, falando assim, ó, esse método, para ele ser chamado, eu preciso obrigatoriamente passar um parâmetro de CPF. Se eu tentar chamar esse método sem passar nada, ele não vai aceitar. Então tem que ter um valor aqui dentro para que ele receba e execute a ação que ele tem que fazer, tá? Então aqui, pessoal, vamos fazer apenas isso a princípio. E aí, ó, uma coisa interessante no Salesforce que tem lá no Developer Console, vou mostrar para vocês aqui, é essa parte de logs aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui nessa parte de logs, aqui tem em branco agora, mas eu vou mostrar funcionando para vocês. O Salesforce vai nos mostrar tudo que é executado com o usuário, com o nosso usuário, né? Tudo que é executado com o nosso usuário, ele vai mostrar aqui. Então, pessoal, quando eu executar meu código, ele vai gerar um log. O log é o quê? O log é um registro de que alguma ação foi executada e ele guarda isso. Daí dá para você baixar. Então, por exemplo, se você está investigando um bug e você quer saber se executou certinho, você coloca debugs, né, que é umas mensagens de texto ali onde o código deveria passar. E aí, quando o log executa, você pode ver se entrou realmente no fluxo ou não. A gente vai fazer isso agora para vocês verem funcionando na prática, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Vamos agora então só fazer um teste, ó. Se eu colocar esse comando aqui, ó, system.debug, e colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Entrei no método consulta Serasa com o CPF. E aí, o que eu faço? Eu mostro o valor que eu recebi aqui, ó. Então, eu vou só chamar, não vai ter nada aqui mais, tá? A princípio vai ser só isso. Vou só chamar meu método. E aí, se ele funcionar certinho, isso aqui tem que aparecer lá no log, ó. Vai ter que aparecer que ele entrou nesse momento aqui e o que ele recebeu aqui. Então, um teste simples. Toda vez que você edita, ó, ele fica com esse círculo aqui, quer dizer que não está salvo ainda, você aperta o Ctrl S, salva o conteúdo,
e dar um deploy lá para sua org novamente. Aí você vai mandar o valor atualizado lá para a org. Ah, teve um erro aqui, pessoal. Olha só, ele está dizendo aqui que está faltando um retorno, ou seja, eu disse que esse método ele vai retornar para quem chamou ele uma string. Então eu preciso colocar um return e uma string, tá? Então, acabei esquecendo disso. Então, o que a gente faz geralmente, né? Eu faria várias lógicas aqui nesse método e depois eu colocaria numa variável string e retornaria ela. Então, deixa eu criar uma variável aqui, ó, string, uma variável do tipo string, retorno do método. Um nome genérico aqui. Aliás, vou colocar assim, ó, informação, customer information, que é a informação do cliente vinda do Serasa. Então, essa string customer information, ela vai ter aqui, não vai ter informação nenhuma, né? Mas vou colocar aqui, ó, essa informação aqui, ó, o método rodou. Mas não deveria ser isso, tá? Deveria ser uma informação da integração, tá bem, pessoal? Mas só pra gente saber, só didático isso. Então, o que eu faço? Eu declaro uma variável do tipo string, atribuo o valor para ela, então atribuo um texto, string é texto, e aí o que eu faço? Retorno ela. Então eu vou retornar isso para quem me chamou. Então, salvou, deploy. Pronto, o deploy foi feito com sucesso. Se nós formos lá no nosso VS, no nosso Developer Console, nós podemos ver que o conteúdo foi atualizado. Ó, vamos lá. Só dar um F5 aqui. E aqui está, o conteúdo foi atualizado no Salesforce também. Então, o nosso código vai executar aqui, vai passar por aqui e vai retornar essa informação. Então, para a gente executar esse código, pessoal, temos uma função muito bacana, que ela funciona aqui no Developer Console, que é esse aqui, ó, esse aqui que é o Anonymous. Você pode utilizar por aqui, ou você pode utilizar também lá no VS Code, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou utilizar por lá. Mas o que é esse Anonymous? Esse Anonymous você pode executar scripts isolado ali. Às vezes você precisa executar uma rotina, ver se ela está funcionando. Então você vem aqui, em vez de você fazer todo o processo, às vezes o processo envolve parte manual, né? Você criar registros na mão e ver se o código executou. Você pode vir aqui, fazer um script ali e ver se ele está funcionando. É muito útil esse recurso. E vou mostrar para vocês pelo VS Code, tá? Pelo VS Code também é bem simples e funciona muito bem. Então, como que ele funciona? Vamos agora executar o Anonymous por aqui. Então, o que a gente faz? Eu tenho aqui um arquivo mesmo de texto normal, tá? Isso aqui são coisas que eu fiz anteriormente. Mas é um arquivo de texto que você salva com várias rotinas que você quer utilizar. Então, basicamente, o que nós fazemos aqui? A gente vai chamar esse método passando um valor aqui e vamos ter que ter um log lá no Developer Console dizendo que isso aqui rodou, tá? Vamos fazer um teste então. Então, para isso, o que a gente faz? A gente vai chamar classe.método entre parênteses o valor que a gente quer passar para lá. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu já estivesse recebendo uma string que é CPF do cliente. Então, eu teria um CPF. Então, vou fazer um CPF genérico aqui, tá? E agora eu preciso passar isso para aquele método. Então, como é que eu chamo aquele método? Nome da classe, Serasa Integrator. Ponto, nome do método, que é consulta Serasa. E aí dentro dos parênteses, o parâmetro que ele está à espera lá. Então a chamada do método é essa, galera. Então, pessoal, eu vou chamar aqui o método consulta Serasa,
Mas como ele devolve uma string, eu vou precisar guardar essa devolução, esse valor retornado, numa variável do mesmo tipo. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, que vai chamar return Serasa response. Vai ser isso, Serasa response. Então eu vou falar que ela é igual ao que o método executou, que o método retornou. Então ela vai ser igual ao método, certo? E aqui no final eu vou colocar mais um system debug para mostrar o conteúdo dela. Então aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, Serasa response vai ser, ó, aí eu coloco assim, a resposta do método foi. Então vamos pôr para executar agora isso. Ctrl Shift P, execute anonymous aqui em cima e vai. Olha, já executou aqui embaixo. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui tá. No VS Code eu já consigo ter acesso aos logs do Salesforce. Ó. Se eu subir aqui, olha só que legal. Ele mostra tudo que foi executado. Então daqui para baixo, ó, foi executado. Então daqui para baixo, ó, começa a execução. Ó, ele mostra qual foi o valor da minha variável CPF do cliente. Mostra algumas outras coisas aqui, ó. Então CPF do cliente. Mostra que chamou o método, ó, entrada no método. Então ele mostra aqui, ó. Vamos ver se ele mostrou nossos debugs, tá? Olha lá, entrei no método com o CPF. Tá batendo aqui com o que a gente mandou aqui em cima, ó. Tá batendo. E aí ele fala, o método rodou. Então ele entrou. O método rodou. E depois aqui, ó, então a execução como foi, ó. Ele passou por aqui, atribuiu o valor aqui nessa variável. Veio nessa linha, chamou esse método, aí ele veio para cá, vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. Ele veio para cá, entrou aqui, criou essa variável, que aqui está nulo, ó, criou essa variável, está nulo, passou por essa linha aqui, ó, entrei no método com o CPF, tá aqui, ó, ele substituiu o valor certinho. Aqui embaixo, pessoal. Ele substituiu o valor certinho. Aí depois ele passou aqui no Customer Information, o método rodou. Ó, o método rodou. E depois ele voltou para aquele debug aqui. Então ele foi para lá, voltou para cá e exibiu a mensagem aqui. Ó. Resposta do método foi, será da response, que é o método rodou. Então, isso indica que o método funcionou, tá? A chamada que nós fizemos foi executada. Então, se tivesse uma lógica ali de integração, ela seria executada. E agora eu vou mostrar para vocês lá no Developer Console também o log que o Salesforce gerou lá. Então, aqui, pessoal, estamos no Developer Console. Aqui, ó, eu tenho a execução. Ó, foi executada agora aqui, às 6h11. E aí, ó, eu posso ver que também tem uma execução parecida com aquela do VS Code. É praticamente a mesma, né? Ele traz essa informação para lá. E aqui o que eu acho melhor que lá é que você pode filtrar por debugs. Então, se você colocou vários debugs em vários trechos, quer que apareça só os debugs, você vem aqui e filtra, ó, debug only. Aí aqui ele aparece, ó, o debug de entrada no método e o debug de resposta do método. Galera, esse aqui foi um vídeo então de como você consegue criar métodos Apex e chamá-los de outros lugares, tá? Eu fiz um exemplo ali pelo Anonymous, mas poderia ser por uma trigger, por uma outra classe Apex, enfim. Existem várias maneiras de você chamar seu método em vários momentos diferentes, tá? Inclusive de flows, que são automações point and click do Salesforce, tá? Se esse vídeo te ajudou, galera, você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, me segue aqui, se inscreve aqui no YouTube, me segue no Instagram também. E deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Sugerindo tópicos. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai trocando uma ideia, vai falando e vai evoluindo, crescendo junto. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.